E a gente, infelizmente, continua falando da criminalidade agora em Muaná, na Ilha do Marajó. Olha só, a Polícia Civil conseguiu prender um homem acusado de estuprar uma criança de apenas 11 anos. O acusado de ter agido dessa maneira era professor da vítima. Era alguém que deveria cuidar dessa criança, ser exemplo para esse menino. Enfim, é triste esse caso que a gente vai mostrar agora, e quem tem os detalhes desse assunto é o meu amigo repórter Marlon Nascimento, ele que tem todos os detalhes, está sempre ligado com o que acontece no dia a dia no Marajó. Bem-vindo ao Cidade Alerta, Marlon. É um caso assim absurdo, fica todo mundo, né, assustado com a postura desse homem. Boa noite. Olá, Felipe. Infelizmente, uma história tão revoltante como essa que chocou o Marajó. A história veio à tona no início da tarde de hoje. Um trabalho de investigação feito por parte da Polícia Civil do município de Muaná, também com um conselho tutelar. A história é o seguinte: o professor aproveitou o momento de um intervalo em um dia em que ele estava aplicando uma prova para os alunos. A criança de apenas 11 a sala na hora do intervalo e fez uma pergunta para o professor. O professor respondeu e disse que queria uma recompensa e aproveitou que a sala estava vazia para justamente cometer o abuso da criança dentro da sala de aula. No mesmo dia, quando essa criança foi para casa, os pais perceberam, porque a criança chegou vomitando, também teve dificuldade na hora de ir no banheiro, inclusive com sangramentos. E os pais questionaram a criança, repito, de apenas 11 anos de idade, e ele deu relatos do que aconteceu bem. O professor exigiu que ele mantivesse silêncio dessa história. O delegado que está acompanhando essa situação desde o início, o Felipe Mendonça, ele gravou um conteúdo para a gente. Nós vamos assistir a partir de agora. Ele traz detalhes revoltantes sobre essa história que está chocando o Marajó. Demos cumprimento a um mandado de prisão preventiva exarado aqui pela Vara Única de Muaná contra um cidadão, um professor aqui da cidade, que está sendo acusado por um aluno de violência sexual. Segundo consta dos autos, a informação que nós temos é que o abuso teria acontecido no interior de uma escola aqui na cidade, e após o abuso, a criança passou a ter alguns sintomas na sua casa que foram perceptíveis pelos pais. Criança de 11 anos, como dificuldade para evacuar e até mesmo sangramentos pela via anal. Diante dessa situação, passados alguns dias do fato, os pais questionaram a criança sobre se teria acontecido alguma coisa, e a criança então contou o ocorrido, que o fato teria acontecido no interior da escola, em uma sala de aula, inclusive. Imediatamente, a rede de proteção à criança foi acionada, inicialmente pelo Conselho Tutelar, onde foi feita uma escuta especializada, em que a criança narrou em detalhes o abuso sofrido e identifica esse professor como autor. Os pais da criança também foram ouvidos e a criança foi submetida a um laudo sexológico, a um exame sexológico na Polícia Científica, no Parapaz, em Belém. E esse exame, ele constatou a presença de vestígios de conjunção. Então, ele atestou a materialidade do crime, ele comprovou a fala da criança. Diante dessas informações, foi pedida a prisão preventiva desse professor, até porque nós entendemos que uma denúncia tão grave como essa, contra uma pessoa que convive com outras crianças, e um fato, inclusive, provado pelo laudo e pela palavra firme e segura da criança, e também dos seus pais, que comprovaram seu desespero ao contar o que tinha acontecido, ao pedir ajuda, e o juiz teve o mesmo entendimento, deferiu o nosso pedido, após o parecer também favorável do Ministério Público. Esse professor foi preso e agora o inquérito será finalizado, encaminhado para a Justiça, e o professor também está agora, esse cidadão, à disposição da Justiça. Destacar todo o trabalho realizado por parte das autoridades policiais nesse serviço de investigação. É claro que agora existem algumas perguntas e a gente já pede esse posicionamento, inclusive já tentamos entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação de Muaná, para que a gente tenha mais detalhes e qual que é o posicionamento da instituição pública quanto a essa situação.
A nossa equipe está acompanhando mais essa história e é claro que a qualquer momento, Felipe, a gente volta com mais detalhes a respeito dessa situação revoltante aqui no arquipélago do Marajó.